Saudações indígenas, gratidão pela sua presença aqui mais uma vez. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Peço também a você que mostre para outras pessoas esse conteúdo dos povos originários do Brasil. Você sabia que muitas pessoas não têm acesso às informações corretas dos povos originários do Brasil? É isso mesmo, muita gente não tem acesso às informações corretas sobre a causa indígena aqui no Brasil. E quando tem acesso às informações, são informações deturpadas, que não correspondem com a realidade dos indígenas do Brasil. Você está ouvindo falar sobre a questão que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criou um Ministério dos Povos Originários do Brasil, ou o Ministério dos Indígenas, como algumas pessoas estão falando por aí. Mas o que nós, indígenas, esperamos desse ministério? Eu posso assegurar que as 305 etnias falantes de mais de 274 línguas espera que esse ministério recém-criado pelo presidente Lula seja de fato um órgão voltado para a construção de um país justo, voltado de fato para as necessidades dos povos indígenas do Brasil, que seja capaz de articular, planejar, executar políticas sociais voltadas para as causas indígenas. Deve tratar as causas indígenas como necessidades urgentes para com nós, povos indígenas, e não pensar como tantas outras pessoas pensam, sem ter conhecimento de causa. Pensam muitas vezes que colocando o indígena simplesmente na zona urbana vai fazer com que esse indígena sinta-se melhor. Tirar o indígena das suas terras, para muitos aí, seria o ideal. Mas ideal para quem? Ideal para aquele que vai ocupar o território e ali vai explorar o território, e com a saída do indígena também causa a morte de tantas pessoas que ali habitavam. Então vejamos que a ideia de integrar o indígena aos centros urbanos tem uma visão totalmente diferente da visão dos povos originários do Brasil. Nós temos a liberdade de sair, nós temos a liberdade de habitar, sim, os centros urbanos, nós temos a liberdade de buscar o que é melhor para nós, claro, mas nós também queremos permanecer nas nossas terras, as quais que nós vemos como mãe, e nós não abandonamos a mãe. Então o interesse de muitas pessoas é tirar o indígena de suas terras, que são tidos como preguiçosos na visão de muitas pessoas, mas esquece que a ideia, a cultura, a forma de ser é totalmente diferente do branco. Então, a ideia do indígena de abandonar as terras e ser integrado à cidade tem esse objetivo claro:
a exploração da terra e a morte dos indígenas. O movimento indígena, articulado, organizado, se mantém na luta e visa uma educação, direito à saúde, direito ao território, direito às crenças, segurança e direito à vida. O ministério voltado para as questões indígenas deverá se preocupar com as mais diversas necessidades dos povos indígenas e aprofundar o diálogo com toda a sociedade. Então, não é privilégio simplesmente de um povo sofrido, dos originários do Brasil, em ter um órgão voltado para ele. Mas não adianta também nada ter simplesmente um órgão voltado para a causa indígena ou as causas indígenas e não trabalhar para suprir as necessidades dos povos indígenas. Nós devemos recordar que no governo também do PT fez coisas desnecessárias também, prejudicando os povos indígenas. Na construção de barragens de hidroelétricas, desalojando tantas pessoas. E não foi falta de aviso, não foi falta de diálogo da parte dos indígenas para com o próprio governo Lula. O governo Lula, no passado, ele esqueceu de ouvir e agiu sem olhar, sem ter essa visão. Talvez agora, com a criação desse ministério, ele esteja reparando o que ele fez no passado. Isso é bom. Desejo felicidades, sortes a Sônia Guajajara, grande liderança, que vai estar à frente desse ministério, ou melhor, que está à frente desse ministério. E também a grande líder, deputada, também federal, a Joênia Wapchana. Sucesso para ela, sucesso também para nós, sucesso para o novo presidente. Saudações indígenas, não esqueça de meter o dedo aqui, não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal. Brasil Cultura Invisível.